Estamos ao vivo. Ok, quero dar as boas-vindas a todos os companheiros e companheiras dessa nossa aula. Quem foi convidado para dar sequência nesse processo de formação é o companheiro e camarada Bernardo Jofili. Ele é jornalista, escritor, é membro do Comitê Central do PCdoB, é um camarada que tem uma longa jornada de luta, vem desde da organização da Ação Popular, depois ao PCdoB na clandestinidade, é o fundador do Portal Vermelho. Para quem não sabe, aí fiquem sabendo, o Bernardo foi o idealizador do Vermelho, nosso portal do PCdoB, e tem assim uma longa jornada aí de experiência nessa área de formação, de jornalismo. É um camarada assim, na minha opinião, um grande amigo, irmão, completa a nossa militância aí. E quero, antes de passar a palavra para o Bernardo, que o tema é origem e história dos sindicatos, e nós começamos nesse módulo já a tratar das questões mais teóricas do movimento operário, do movimento socialista. Quero chamar o camarada Assis, que é o vice-presidente da FIT Metal, para fazer uma saudação ao coletivo aqui, em nome da diretoria plena e da executiva da FIT Metal, para a gente dar início, ok? Assis, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro, Marcelo e demais companheiros, para nós é uma grande satisfação poder estar conversando e escutando o Bernardo, né? Eu acho que a FIT Metal vem numa trajetória aqui de ciclos de formação. Nós já estamos no qual número da aula agora? Me desculpa aí que eu não tenho aqui o número, Marcelo. Acho que é a 6ª aula. Então, assim, eu acompanhei praticamente quase todos, acho que talvez um ou dois que eu não pude acompanhar, né? Um conteúdo realmente bastante elevado, né? Um debate elevado. E eu acho que a FIT Metal contribui nesse processo aqui de formação, claro, sempre contando com a presença e o apoio dos camaradas aí que nos dão ajuda no sentido aí de poder ir ajudando nesse debate aí de formação e compreendendo um pouco mais da nossa teoria, né? Acho que o Marcelo já fez aí as devidas homenagens ao Bernardo, mas eu acho, sim, Bernardo, que nós devemos, sim, essa grande ousadia tua aí da questão do Portal Vermelho, né? Esse galo vermelho que, né, que se reúne a outros galos, né, para realmente fazer a nossa grande seresta aí da madrugada, né, e que a gente consiga ter uma aurora um dia ainda esplendor mesmo, né, com a cantiga dos galos e de todo o nosso povo de um modo geral. Então, Bernardo, seja bem-vindo aí. Não vou roubar muito tempo aqui, porque nós queremos te escutar e fazer um debate aí que é sempre importante aí, beber um pouquinho do teu conhecimento também. É comigo? Muito bem. Antes disso, Bernardo, eu não poderia falar para o coletivo que foi o Bernardo quem concretizou o nosso projeto da nossa apostila de formação, né? Nós não esquecemos, não, Bernardo, as dificuldades que se avizinharam, primeiro com a reforma trabalhista que cassou a capacidade financeira dos sindicatos, e depois da pandemia acabou atrasando o nosso lançamento oficial da nossa apostila de formação com um projeto da formação continuada, né?
E esse trabalho que estamos fazendo agora é, na verdade, um prelúdio, é um aquecimento do nosso projeto maior, que é a Escola Nacional de Formação Política e Teórica da FIT Metal, né? Então, Bernardo é mais que um camarada, é um irmão dos metalúrgicos e metalúrgicas do Brasil, é um camarada assim de muito valor para todos nós aí. Vai lá, Bernardo, fique à vontade, velho. Vamos lá. Bom, eu queria agradecer o convite de terem lembrado de mim aqui, desejar boa noite a todos, muita saúde, né? Estamos precisando, e saudar esse esforço de formação aí da FIT Metal. Eu preparei livremente aqui a minha fala, né? Vou falando, acho que não vou chegar nos 40 minutos, Marcelo, porque eu gosto de falar, mas gosto de escutar um pouco também, né? Então, se a gente tem 1 hora, né? Se eu chegar nos 40 minutos, fica 20 minutos para o debate, um debatezinho apertado, né? Mas vou deixar correr livre a coisa. Queria começar com 2 palavras sobre essa apostila que o Marcelo Toledo falou, alemão. Eu vou fazer 71 anos daqui a 2 meses, né? Então, já um velhinho que nem eu, né, já fez muita coisa na vida. Fiz coisas boas, fiz coisas mais ou menos, fiz coisas ruins, né? Uma coisa que eu gostei de fazer foi a apostila da FIT Metal. Eu acho que tem um conteúdo legal ali. Uma coisa... esse trabalho que dá gosto, né, a gente fazer. E eu vou voltar ao tema. Eu acho que essa apostila, Marcelo, eu falei isso hoje para o Cinta, pelo telefone, ela merecia uma versão para a internet. É barato, é amplo, é instantâneo, é um meio de comunicação que é tudo que eu, como jornalista da velha guarda, sonhou. Eu vou voltar a esse tema mais tarde, quando falar da atualidade da história presente do sindicalismo. Então, fica essa sugestão, né? O Cinta perguntou se eu fazia, né? Posso fazer, posso não fazer. O importante não é isso. Mas aquele conteúdo na internet fica maior do que a FIT Metal, né? Vocês vão atingir metalúrgicos e trabalhadores que, às vezes, não têm ligação orgânica com os sindicatos que vocês dirigem. Uma particularidade, uma vantagem, uma enorme vantagem dessa revolução que nós estamos vivendo nas comunicações, com o celular, com a internet, com as redes, né? É uma coisa que... Bom, eu vou voltar mais tarde ao assunto. Queria começar dizendo que os sindicatos são filhos do capitalismo. O capitalismo é uma força da natureza. O capitalismo é um regime que produziu riquezas e maravilhas como a humanidade nunca tinha conhecido. Se vocês forem no Manifesto do Partido Comunista, do Marx e Engels, né, vocês vão ver ali, no
primeiro capítulo, uns parágrafos de hino, né, em louvor do capitalismo, das transformações revolucionárias que o capitalismo trouxe para a vida da humanidade. Parágrafos bonitos, né, que até eu cito na apostila, porque merece ser citado. Mas o capitalismo, turma, como tudo na história, ele não é eterno. Né? Ele traz em si, né, um conflito que é o conflito que tem marcado a história da raça humana nos últimos quase 200 anos. Né? Porque ele divide a sociedade, uma minoria acumula riquezas cada vez maiores, e esse é um processo que praticamente não para nos últimos 300 anos. Eu aconselho vocês a lerem um livro de um francês chamado Piketty, né? Foi lançado eu acho que no início do século agora, já tem uns anos, né? Um jovem francês, não é marxista, se declara não marxista, diz que tinha 18 anos quando caiu o Muro de Berlim, então não é por isso que eu aconselho esse livro, mas é porque ele faz uma análise exaustiva de como que o capitalismo concentra riqueza. Né? Mostra que esse é um processo constante, não é contínuo, tem altos e baixos. No século passado, com a Revolução Socialista na Rússia, com um forte movimento comunista e operário, com o crescimento e enraizamento dos sindicatos pelo mundo afora, né, essa concentração deu uma atenuada, mas no fim do século, né, com a derrota da experiência soviética, com a ofensiva neoliberal do ultracapitalismo, com o massacre dos sindicatos e dos direitos dos trabalhadores pelo mundo afora, essa desigualdade está aumentando assustadoramente. Então, Piketty, o livro dele chama O Capital, se eu não me engano. Não tem algum complementozinho, mas tem capital no título. O Capital do século XXI. É o Capital do século XXI, obrigado. Tá aqui na tela, aqui, ó. Tá aqui, ó. O livro aí para a turma ver aí. Tomás Piketty, estou fazendo propaganda desse livro, acho que é um livro que todo sindicalista, todo trabalhador devia conhecer. Então, essa polarização, essas riquezas fantásticas, nunca vistas, mas cada vez mais acumuladas em poucas mãos, né? E essa massa enorme de pessoas que trabalham e não têm acesso a pleno aos frutos desse trabalho, fez com que o movimento dos trabalhadores, depois de muito penar, depois de muito experimentar, encontrasse essa forma, essa ferramenta, essa arma que é o sindicato, né? O sindicato, as federações, as confederações, as centrais sindicais, né? Esse universo que hoje se espalha por todos os continentes. Foi tentado de tudo, né? Teve um momento na Inglaterra, que foi o berço do capitalismo, o primeiro país a desenvolver plenamente o capitalismo,
surgiu entre os trabalhadores um movimento chamado movimento ludista, por causa do suposto, ainda não está provado se existiu realmente esse líder que se chamava Lud, né? Que era um jovem trabalhador que pregava que o problema dos trabalhadores eram as máquinas, porque quando não tinha máquinas, os artesãos viviam melhor do que os seus filhos e os seus netos assalariados. Então, ele criou um bando, né? Uma turma, né? Que invadia as fábricas à noite, quebrava as máquinas e depois se escondia numa floresta que, por acaso, era a mesma floresta de Sherwood, onde o Robin Hood tinha se escondido quase 1000 anos antes, né? Então, foram diversas tentativas até se chegar a essa forma de organização dos trabalhadores por categoria, por ocupação profissional, né? Que são os sindicatos. Não nasceram grandes, né? Nunca foram ricos, né? Sempre enfrentaram enormes dificuldades para sobreviver. Leis proibitivas, perseguições, prisões, trabalhadores expulsos dos países onde atuavam, né? E até execuções, né? Eu recomendo a vocês um filme do século passado, do meu tempo, né? Sacco e Vanzetti, que conta a história de 2 trabalhadores nos Estados Unidos né? Um deles e que geraram um movimento de solidariedade pelo mundo afora, inclusive no Brasil, né? Exigindo a sua libertação. O movimento não foi vitorioso, mas é de derrota em derrota que os sindicatos crescem, né? Se você for fazer uma estatística das greves que aconteceram no mundo, milhões de movimentos grevistas, em todos os países, em todas as épocas, eu acho, Assis, que vai dar mais ou menos... Eu chutaria assim, 7 derrotas, 2 empates e 1 vitória, né? Em cada 10 greves que aconteceram, né? E, no entanto, através desse caminho tortuoso, difícil, sacrificado, foi que o movimento sindical foi se afiançando e ganhando prestígio, poder, importância na história do mundo. Aqui na América Latina, esse trabalhismo do Getúlio Vargas, do Juan Domingo Perón na Argentina e outros, né? Foi um movimento de uma parte da burguesia que percebeu a importância, a força que os sindicatos tinham na sociedade moderna. Eu não vou fazer uma história passo a passo, vamos dizer assim, porque são 200 anos, né? Foi, segundo a minha pesquisa lá para a apostila, foi em 1818 que surgiu o primeiro sindicato na Inglaterra, então já faz mais de 200 anos. Mas diria assim que, a grosso modo, nós tivemos um movimento de enorme avanço no século XIX,
no fim do século XIX, o sindicalismo alemão dos trabalhadores da Alemanha tornou-se mais ou menos o modelo para o sindicalismo no mundo, um sindicalismo muito forte, organizado, com uma imprensa forte, com uma organização forte. E isso entrou pelo século XX. Eu chutaria, não tenho a pesquisa exaustiva a esse respeito, mas eu chutaria o seguinte, que o auge desse crescimento vai ocorrer depois da Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade conseguiu enfrentar e derrotar essa versão terrorista do Estado capitalista, que foi o regime nazi-fascista, né, do Hitler, do Mussolini, dessa turma. Então, quando eles foram derrotados, principalmente pela força do Exército Vermelho Soviético, mas também uma coalizão que entrou Estados Unidos, Inglaterra, etc. Então, a Europa que surge das ruínas da ocupação nazista é o chamado Estado do Bem-Estar Social. Com certeza vocês, sindicalistas, conhecem essa expressão, estão cansados de ouvi-la, né? Que era um sistema capitalista, não deixava de ser, mas que era um sistema capitalista que, vamos dizer assim, entregava os anéis para salvar os dedos, né? E, portanto, fazia uma série de concessões ao movimento sindical dos trabalhadores. Isso foi crescendo no pós-guerra. Eu chutaria que o auge deve ter sido ali pelos anos 1960, 1970. Em 1968, houve um movimento mundial, né, que não foi iniciado pelos sindicatos, foi iniciado pelos estudantes da França, mas que logo pegou fogo nos sindicatos, com grandes greves gerais na França, na Itália, na Alemanha, etc., 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 inclusive no Brasil, sob a ditadura. Eu tinha 17 anos, mas sou um velhinho que se orgulha, né, de ter participado daquelas jornadas de 1968. Possivelmente foi ali que nós tivemos um auge do movimento sindical mundial, né? Ocupações de fábrica, né? Enfrentamentos com a polícia, barricadas nas grandes cidades da Europa e do mundo. Isso, turma, lamentavelmente passou. A avaliação que eu faço é de que nós, no fim do século passado e ao longo deste nosso século XXI, enfrentamos uma fase histórica de dificuldades para o movimento sindical. Primeiro, a experiência socialista soviética, que foi a primeira grande tentativa de superar o capitalismo, de abrir para a humanidade um mundo pós-capitalista, essa experiência fracassou. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida, né? Morreu de morte morrida, né? Não morreu por causa da invasão nazista, enfrentou a invasão nazista e venceu a invasão nazista. Mas
perdeu a concorrência meio pacífica e meio armada com o sistema capitalista capitaneado depois da Segunda Guerra pelos Estados Unidos da América. Isso foi um baque grande para a luta dos trabalhadores. E os resultados dessa derrota histórica ainda perduram até hoje. Segunda questão, o mundo da produção passou por transformações que fizeram com que a classe trabalhadora tivesse dificuldade em se reconhecer. O sindicalista do século XIX para o início do século XX, ele trabalhava em grandes empresas, às vezes enormes empresas. Eu cito sempre a nossa Volkswagen de São Bernardo do Campo, que chegou a ter 46 mil trabalhadores envolvidos na produção de automóveis. Então, além de trabalhar em grandes empresas, a classe trabalhadora dessa época, vamos chamar assim de ouro do sindicalismo, morava nos mesmos bairros, rezava nas mesmas igrejas, enterrava os mortos nos mesmos cemitérios, torcia para os mesmos times de futebol. Então, era a identidade da classe era uma identidade muito forte, muito viva, muito fácil de entender. No último quarto do século XX, transformações ocorridas no modo de produção capitalista, na maneira de produzir, fizeram com que as fábricas se tornassem menores, fizeram com que as cadeias de produção se internacionalizassem. Você trabalhava na montagem da General Motors, não é, Toledo? Mas uma boa parte das autopeças que você montava no teu automóvel vinha ou dos Estados Unidos, ou da China, ou da Índia, ou do México, da Argentina, e vai por aí afora, né? Então, os processos produtivos se internacionalizaram. E, tirando partido da derrota sofrida pela experiência socialista soviética e da oportunidade criada por esse novo processo produtivo, que alguns chamaram terceira revolução industrial, outros toyotismo, porque teve um dos seus carro-chefe na Toyota, empresa automobilística japonesa, tiraram partido disso para iniciar uma ofensiva político-ideológica contra os trabalhadores e os sindicatos, que culminou já no século XXI com uma ofensiva pela destruição das organizações sindicais dos trabalhadores. É um processo que, mais recentemente, vem sendo chamado, às vezes, de uberização. Vocês já ouviram falar disso? A relação com esse esquema do Uber, né? O carinha que entra no esquema do Uber, ele acha que está fazendo um bom negócio, mas está fazendo um péssimo negócio, né? Então, a classe foi tendo dificuldades em se reconhecer e foi sendo
atirada para as cordas do rio, né? Essa é a situação atual, né? Por isso, vocês que enfrentaram o fim do imposto sindical aí, a reforma trabalhista, a reforma antitrabalhista do Temer, enfrentam agora esse bandido, né, da ultradireita, que é o Jair Messias Bolsonaro, né, sabem melhor do que eu o quanta dificuldade se tem para tocar adiante a gloriosa, né, jornada dos sindicatos, né? Não vou chover no molhado para descrever isso. Gostaria de escutar de vocês como que vocês enxergam e enfrentam essa situação difícil, né? No entanto, companheiros e companheiras, eu tenho para mim de que essa fase vai passar. Eu tenho para mim de que a luta dos trabalhadores e a luta dos sindicatos é capaz de dar a volta por cima e de encontrar as respostas necessárias para enfrentar essa situação e vencer esse conflito. Acho que isso ainda não aconteceu, mas não é uma questão de fé, né? É uma questão de estudo, né? O que eu estudei até agora me indica que sim, nós temos condições de dar a volta levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. De que eu estou falando? A exploração capitalista não diminuiu nem um pingo, né? Pelo contrário, ela se torna cada vez mais feroz, voraz. A massa de desempregados, né, que são a parte mais sofredora da nossa classe, é uma massa crescente no mundo, né? Os pobres estão aumentando, não é no Brasil do Jair Bolsonaro, é nos Estados Unidos do Joe Biden, né? Então, a concentração de riqueza num polo e de pobreza no outro, que esse Piketty mostra no Capital do século XXI, ela está sendo levada ao paroxismo. E é esse o motivo do nascimento e do crescimento dos sindicatos, né? O universo dos trabalhadores assalariados, seja na forma clássica, seja nas formas disfarçadas, uberizadas, que nós encontramos no século XXI, esse universo de assalariados está crescendo cada vez mais. Existe uma crise de identidade. O trabalhador se olha no espelho e acha que ele não é um assalariado, que ele é um Uberman, né? Independente, né? Tem seu próprio negócio, né? E então, esse é o motivo básico da minha confiança de que essa fase vai ser superada, essa fase de defensivo. E eu gostaria de, sou jornalista, puxar a brasa um pouco para a minha sardinha, mas fazendo uma análise realista com vocês, destacar uma grande ferramenta que surge nessa virada de século e que está à nossa disposição, que é
a revolução que eu chamo a revolução comunicacional, né? A revolução virtual, né? Esse casamento de celular com computador, com internet, com redes sociais, etc, etc, etc. Isso, turma, tem tudo a ver com luta dos trabalhadores. Tudo a ver, né? A pandemia, com a graça dos deuses, nos ajudou a fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui agora, não é? Gente, o Assis lá em Caxias do Sul, o Toledo lá em Santo André, né? Não sei mais quem, não sei mais onde, né? Sem sair de casa, né? E estamos aqui reunidos 50, 60, mas podíamos ser 500, 600, 5 mil. Né? É barato, né? É instantâneo. Né? É tudo que eu pedi aos deuses, como disse para vocês, né? Como jornalista dessa parte sofrida da raça humana, eu acho que essa revolução comunicacional pode ajudar imensamente os trabalhadores a se reencontrarem consigo mesmos, a sacudirem a poeira das suas organizações sindicais, né? E dar nascimento a um novo capítulo de avanço, de crescimento e de internacionalização da luta dos trabalhadores. Eu não poderia deixar de citar, também como um fator que nos ajuda nesse enfrentamento, a China socialista, onde tem um movimento sindical interessante, que valia a pena vocês se debruçarem e procurarem conhecer melhor. Um movimento forte, grande, né? Contra a exploração capitalista, porque na China socialista tem capitalismo. E esse é um dos motivos que faz com que a experiência socialista chinesa seja cada vez mais vitoriosa, enquanto a experiência socialista soviética, que tentou fazer um socialismo com capitalismo zero, né, antes da hora, né, terminou fracassando. Turma, nessa década que nós estamos, a China vai se tornar mais rica que os Estados Unidos da América. A experiência soviética durou 74 anos, entre o seu nascimento na Revolução de Outubro e o seu falecimento no fim da era do Mikhail Gorbachev, 74 anos. A experiência chinesa vai fazer 72 anos daqui a 2 meses, né? No dia 1º de outubro. Vejam só, é uma experiência longa, mas enquanto a experiência soviética teve uma fase ascendente e uma fase de decadência, a experiência chinesa, na minha modesta avaliação, posso estar errado, está dando de goleada, né? Está crescendo esplendidamente. No ano passado, a China socialista foi o primeiro país do mundo a enfrentar a pandemia da Covid, não foi isso? Foi lá que começou. Não é? Eles
tiveram ali o que eu chamo uma batalha de Stalingrado pacífica, né? Um grande acontecimento, uma grande vitória histórica, né? A China, que tem 1,4 bilhão e tantos milhões de habitantes, e foi a primeira a enfrentar o monstro do Covid, teve 4 mil mortos. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui de Florianópolis, estou morando em Florianópolis. O estado de Santa Catarina teve 18 mil mortos. Veja só. A China teve 4 mil mortos de Covid. Santa Catarina, que nem é o lugar que mais morreu, São Paulo morreu muito mais, teve quase 20 mil mortos. E continua crescendo o número de mortos, enquanto que na China, praticamente, a pandemia pertence ao passado. Ainda mais, destinaram 2 bilhões de dólares a ajudar os países pobres a enfrentar o processo de vacinação, num gesto que conjuga o humanismo, solidariedade própria dos trabalhadores e do socialismo com a noção prática de que uma pandemia mundial tem que ser vencida mundialmente, de que nenhum país estará a salvo do Covid enquanto tiver gente morrendo de Covid pelo mundo. E, para encerrar essa parte da China, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que este ano, agora, na última reunião do Comitê Central lá deles e tudo, eles iniciaram, porque é isso, socialismo, turma, é sempre um sistema híbrido. Socialismo é a transição do capitalismo para o pós-capitalismo. Então, todo sistema socialista, inclusive o soviético, sempre vai ter uma parte capitalista, né? E uma parte pós-capitalista, né? Na China, essa parte capitalista ajudou o milagre chinês, né? Ajudou a multiplicar por 100 o produto interno bruto do país de 1978 para cá. Porém, uma parte capitalista significa uma parte que tem exploração do homem pelo homem, que tem conflito capital-trabalho, de que tem greve, de que tem movimento, de que tem sindicato combativo, né? E vai por aí afora, né? Nessa disputa, vamos dizer assim, nesse balanceamento entre um certo capitalismo que ainda é permitido e um pós-capitalismo que vai sendo construído, inventado, imaginado, os chineses lançaram agora um movimento que eles chamam de prosperidade comum. Vejam só, prosperidade comum significa o seguinte: enriquecer é glorioso, mas não pode ter gente miserável, pobre, né? No ano passado, a China acabou com a extrema pobreza, né? Deixou de haver os últimos 25 milhões que restavam de pessoas em condições de extrema pobreza foram elevados à condição de pessoas com uma renda modesta, porém fora dessa categoria. Então, eu acho que o fator China é um fator que ajuda o movimento sindical, aconselhava relações internacionais aí da FIT-Metal, tudo a bisbilhotar um pouco mais como é que é o movimento sindical na China. Então, esses 3 fatores, a permanência e recrudescimento da exploração capitalista, a revolução comunicacional
e a existência de uma grande potência socialista são fatores favoráveis ao renascimento do movimento sindical, como nos melhores tempos das jornadas de 1968. Então, quem sou eu, né? Eu nunca fui, sempre fui vamos dizer assim, um auxiliar do movimento sindical, mas nunca fui um dirigente sindical, um líder sindical, quem dera, né? Então, não sou eu que vou ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas eu convidaria vocês a prestar atenção nesses elementos, né? E, por fim, encerrando aqui a minha colocação inicial e muito desejoso de ouvir os debates, eu diria que sacudir a poeira do movimento sindical é também um processo de rejuvenescimento do movimento, né, e das suas direções. Quem está falando isso é um velho de quase 71 anos. Mas, com todo o respeito que eu acho que os velhos merecem, eu acho que é importante abrir espaço para as novas gerações de trabalhadores no movimento sindical, né? Toda organização tem uma certa força de inércia, né? Vocês veem isso, né? Quer dizer, uma determinada corrente ganha um sindicato, né? Se ela não pisar na bola muito, né, ela vai se eternizar ali por gerações de trabalhadores, não é verdade? Né? Então, essa força da inércia é grande, né? Pelo sim e pelo não, né? Eu acho que vale a pena para os sindicalistas classistas, avançados, conscientes, de vanguarda, né, contrariar essa inércia, né? Botar fé na garotada que está aí batendo, às vezes, na porta do sindicato, ou às vezes longe do sindicato, porque não se reconhece naqueles marmanjos, né, velhotes que estão ali dentro, né? Abrir-se... Eu não estou vendo todos os participantes aqui. Me chamou a atenção que a Andressa tem cara de ser uma garota novinha, né? Vamos abrir espaço para as Andressas, né? Botar fé de que essa turma conhece, né, a linguagem que o movimento sindical tem que falar na atualidade, onde o processo de rejuvenescimento da classe trabalhadora é outro elemento importante, visível, né? Então, volto a insistir que não quero ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? De que quem está falando aqui é uma pessoa que tem uma vivência incomparavelmente menor do que vocês e que, ultimamente, com esse negócio da pandemia, com o fato de estar morando numa cidade aqui de 500 mil habitantes, mas com muito pouca indústria, né? Um movimento sindical basicamente de serviços, etc. Eu fiquei um pouco afastado da boca quente do sindicalismo lá do ABC Paulista, de São Paulo, aquele negócio todo, né? Então, considerem todas essas minhas considerações como considerações de uma pessoa que está falando nessas condições, querendo ajudar, mas eventualmente podendo não estar inteiramente correto em todas as suas
opiniões. É isso, companheiros. Eu já cheguei aqui, cheguei nos 40 minutos. Muito obrigado e quero ouvir o debate. Muito bem. Muito importante, Bernardo. Sensacional. Creio que você trabalhou muitos pontos aí, fez várias reflexões, e, obviamente, as dificuldades que a classe trabalhadora, a classe operária, particularmente os metalúrgicos, enfrentam nesse grave período que nós estamos vivendo, é, sem dúvida, talvez único, um dos únicos na nossa história, né? Eu digo isso com muita propriedade, porque dentro da fábrica, que eu ainda estou, já estou meio velho e cansado já de continuar na fábrica, e a ferramentaria, hoje, 80% é garotada mais nova, né? E há uma grande diferença desse público com aquele público antigo que veio das lutas operárias do Grande ABC, outro nível de compreensão das diferenças de classe, da luta, mas é um campo fértil para ação política. Então, você aponta várias questões importantes e fundamental para a reflexão coletiva. Bom, companheiros e companheiras, vamos fazer da mesma forma que nas aulas anteriores, de 3 a 5 minutos. Vocês se inscrevem, vou pedir aí para o André e o Wallace a contribuir aí na marcação do pessoal que pede a palavra, e aí vocês ficam à vontade aí para dar opinião, fazer pergunta para o Bernardo. Estou vendo aqui mais um veinho da luta aqui, o Joaquim Amorim. Né, Joaquim? Parabéns aí, camarada. Um abraço. Um abraço aí. Obrigado aí pela tua presença. O Joaquim é um quadro operário das antigas aqui da região do ABC. Tem muita experiência também aí nessa luta operária aí. É um prazer aí tê-lo aí conosco aí, Joaquim. Pessoal, fiquem à vontade. Quero falar com o Bernardo, inclusive. Né? Pessoal, fiquem à vontade, se inscrevam aí, fiquem à vontade aí. O Marcelo Toledo. Você está me ouvindo? Sim. O Paulo Andrade levantou e abaixou a mão. Eu o consulto se ele quer fazer uma pergunta ou não. O Assis também levantou a mão aqui. Não, sim, é que o Paulo levantou antes. Só que é você que consegue abrir seu áudio, viu, Paulo? Nós não conseguimos. Ok. Agora sim. Boa noite. Já estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ok. Boa noite, companheiros e companheiras aí. Muito boa. Bernardo, excelente a sua explanação aí. E a minha pergunta é como essa juventude jovem que está no mercado de trabalho, a gente está no dia a dia conversando com essa juventude aí, não sei de que forma que a gente pode atrair essa juventude aí, que a gente vai lá no dia a dia, conversa com eles e explica para eles, mas chega a um certo ponto eles estão irredutíveis ainda. Porque nosso sindicato aqui em Caxias do Sul, o Assis é o presidente, que nem ele fala, ele quer pegar o guarda-chuva e pescar. E ele está fazendo esse jeito de a juventude com a experiência aqui em Caxias. Porque o Assis é presidente e eu sou vice-presidente. E tem vários meninos muito bons aqui em Caxias do Sul que estão junto com nós. E nas fábricas, trabalhando, conversando com essa juventude, professor. Então, senhor, eu queria saber que forma, mais ou menos, a gente pode chegar para atrair mais esses trabalhadores, essa juventude jovem, que a gente pode conversar com eles, e a gente conversa. Só que chega nos 45 minutos do segundo tempo, eles dão uma recuada. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você, professor. O próximo, mais um lá de Caxias do Sul, é o Assis Melo. Só está dando o sul do Brasil aqui, palestrante. Vamos
Vamos lá. Então, primeiro, Bernardo, mais uma vez aí, assim, importante realmente essa questão, mas eu queria, Bernardo, na verdade, se eu me passei aqui de tanta assim concentração, me escapou aqui, talvez eu não ouvi, mas tu no início tu deixou para o final para fazer uma referência sobre essa questão da internet, falou um pouco ali da apostila, né? E disse que ia dar uma atualizada no final aí sobre essa questão sindical. Me passei aqui, não sei se eu me passei, mas não ouvi isso, né? Então, gostaria, porque eu acho, Bernardo, o Paulo falou um pouco aqui, né, dessa questão da juventude, mas eu vejo que existe, sim, uma participação da juventude, né, no sindicato ou nas coisas. Porque assim, Bernardo, só para tu ficar sabendo, nós, na campanha salarial aqui, nós fizemos todas as assembleias online, sim, as assembleias que eram para decidir, né, as questões do sindicato, votação, tudo foi feito online. E nós tivemos uma participação aqui de quase 3 mil trabalhadores na última assembleia que votou, né? E nós temos aqui, eu estou insistindo, é claro, pelas dificuldades nossas aqui, de construir, eu tenho dito aqui, o sindicato online, que é fazer um aplicativo, que é onde vai ter as informações e tal, e nós chegamos muito aí na categoria pelos grupos de WhatsApp, né? Então, eu queria que tu pudesse, aí, explorando um pouco o teu conhecimento e tua lucidez, que, como é que se diz assim, até porque as ideias nossas chegarão de fora para dentro, e tu é um intelectual aí da classe e tem ajudado muito nós aí a entender e poder desenvolver o trabalho aí na nossa luta aí, que temos que dar passos adiante. Então, era isso, Bernardo. Obrigado aí, para mim não extrapolar o tempo aqui também. É isso, André. Maravilha, valeu, Assis. O próximo é o Severino, lá do Rio de Janeiro. Primeiramente, boa noite a todos, de Nacional, palestrante, do Central, e é um prazer saber que ele é um dos fundadores, mas tão importante, o Vermelho, na esquerda está bem formada, né? Está bem formada mesmo, e o Vermelho tem esse sol brilhante. Sobre o que foi debatido, eu acho que alguém até escreveu aí no comentário, né, a juventude e a comunicação é atrasada. Eu discordo tudo, né, porque, primeiro, né, que estamos lidando com a palestrante. Severino, Tá tá ouvindo? falhando muito teu som. Talvez se você tirar o Vídeo. ficar só com o áudio e tirar o vídeo, talvez ele melhore. Ok, tá ok, vou tentar. Ok, vamos agora, ok? Ok? Então tá bom, repetindo, eu quero saudar mais uma vez aí o nosso palestrante e dizer que eu estou feliz em saber, conhecê-lo, né, mesmo virtualmente, um dos fundadores desse site tão importante, o Vermelho, né, que o Douglas já diz, né, a esquerda bem formada. Então, quem está informada, lendo o Vermelho, está muito bem informado. A qual eu sempre pesquiso lá. É o seguinte, é sobre a que alguém colocou, né, que a juventude está na fábrica e tal, e a comunicação dos sindicatos está atrasada. Eu vou discordar um pouco, tá? Mas na questão de estudar a realidade, né? Como nosso palestrante, é um cientista, um intelectual, então a gente tem que ver em todos os ângulos, né? Não é só ver um ou dois, procurar ver todos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o desemprego é muito grande, né? Inclusive os companheiros devem saber, né, que aqui a indústria do Rio de Janeiro ela acompanha a realidade do Estado do Rio de Janeiro falido. Então, aqui na realidade, a uberização, né, como o país todo, está muito grande, né?
Então, eu acho que é o seguinte, né, na questão que nós acabamos, né, brilhantemente de colocado, né, é rejuvenescer o sindicato, né? Mas vem a pergunta, a diretoria do sindicato, ok, brilhante, rejuvenescer mesmo, concordo. Mas hoje no Rio de Janeiro, né, um exemplo, os estaleiros do Rio de Janeiro estão todos fechados, né? E muitas indústrias saíram daqui do Rio de Janeiro. Então, e os sindicatos, né, que estão ficando aqui, né, o metalúrgico, outros também, estão sofrendo essa mesma realidade. Então, é um desafio que nós temos no movimento sindical, né? Tem, rejuvenescer sim, tal. Agora, a questão histórica, né? Aí sim, a ferramenta online, ela pode servir muito, né? E outro detalhe aqui, para não ser delongo, a nosso palestrante, é o seguinte: hoje no país, né, como a Fit Metal colocou a semana passada, o Renê, doutor Renê, hoje tem mais duas novas fórmulas de contratação hoje no mercado de trabalho. Já tinha outras, né? Mais daninha ao movimento sindical. Essas duas agora, que está para ser aprovado, mais daninha ainda. Quer dizer, é outro desafio que o movimento sindical vai ter que se adequar, vai ter que enfrentar, né? E já sem contar com as terceirizações, que já vem ocorrendo muito no mundo do trabalho, né? Em todo o país, né? Marcelo Toledo coloca aí também que a ferramentaria dele, a maioria, quase 80%, é terceirizada. Então, é uma forma de contratação. E que todas essas formas de contratação, para concluir, ela vem de encontro mesmo, como diz o palestrante, para destruir mesmo o movimento sindical e toda a forma de luta, né, da classe trabalhadora. É isso que eu queria participar. Eu agradeço. O próximo, obrigado, Severo. O próximo é o Joaquim Amorim, que assessora os metalúrgicos de Jaguariúna, aqui no estado de São Paulo. Amorim, se você está na área? Alô? Me ouve aí, André? Ouvimos sim. Não consegui entrar com a imagem aqui. Meu celular está quase arriando já, André. Mas manda bala, então. Primeiro, dar um grande alô aí para o Bernardo, camarada que militamos juntos já foi presidente do PCdoB numa cidade onde eu atuei durante alguns anos, lá em São Bernardo do Campo. Ô, Joaquim. Bernardo, um intelectual operário, um dos poucos camaradas que orgulho de dizer que sou camarada, tem um camarada intelectual operário. Bernardo é um dos que mais compreendia a questão do chão de fábrica. Me ajudou a desvendar muitas coisas que eu não aprendia na fábrica. Fábrica altamente moderna, capital de alto investimento em tecnologia, grandes lutas. No ABC paulista, que não era pouca coisa. Ser comunista no ABC dos petistas nunca foi uma tarefa fácil para ninguém. E eu enfrentava essa batalha lá, tendo ao meu lado, como meu dirigente, o Bernardo. Camarada que, jornalista, me ajudou na primeira charge da minha vida. Me desenhou meio Charles Bronson, cara de mal, e ganhei eleição de CIPA com 6 meses na fábrica. Depois ganhei eleição para delegado sindical com apoio dele, inclusive, na comunicação. Depois eu fui membro da comissão de fábrica com ele na comunicação. Enfrentei as batalhas duras lá do ABC. As batalhas contra o patronato, mas também numa luta sindical que se desenrolava num terreno de domínio petista já de muitos anos, e que a luta ideológica para nos curvar, para fazer nós nos curvarmos frente à questão, a União Soviética caindo, o socialismo sendo triturado todos os dias, nós tínhamos que enfrentar a luta com os petistas e com o patrão para dizer que nós estávamos errados. Ou seja, o comunismo não era uma bandeira a ser carregada pelos trabalhadores. Mesmo assim, nós enfrentamos essa batalha. Me lembro que nós construímos lá uma trincheira forte em algumas fábricas. Nós construímos um partido, um PCdoB, na época, um PCdoB, que na época a corrente sindical classista se instalou em algumas fábricas. Nós tínhamos atuação por lá. Basicamente, era uma pessoa jovem. Eu, na época, até era meio jovem ainda, mas tinha gente mais jovem que eu, era um dos mais velhos. E nós conseguimos construir baseado numa opinião, inclusive, numa formação
de que o socialismo era possível entre gente que dizia que o socialismo já tinha acabado. Resistimos lá bravamente por longo tempo, até os anos 2000. Não conseguimos resistir mais, porque os patrões vieram muito para cima. O pessoal também da CUT veio muito para cima e acabou esfacelando nosso pessoal nas fábricas e nós saímos fora. Hoje, pessoal, particularmente, eu continuo ainda com as mesmas convicções, com a mesma crença, com a mesma luta. E continuo admirando o Bernardo ainda, com saudade dele, de ver ele, vermelhão como sempre, de ver ele. Mas eu continuo, agora atuo no Sindicato de Metalurgia de Jaguariúna, na assessoria, e faço aqui todo esforço, todos os dias, para manter a chama do socialismo acesa, a ideia de que o comunismo é uma ideia, é um ideário, é um objetivo possível. E para isso ele trabalha aqui na construção da direção sindical. Enfrentar o capitalismo presume aprender. Se você não aprender as coisas do cotidiano, as coisas que envolvem os trabalhadores na fábrica, as nuances que tem do capital, o que ele vai mudando na sua forma de atuar, você está enrolado. Jaguariúna é uma cidade moderninha, mas nós temos aqui um parque industrial em uma boa parte da nossa base sindical, um sindicato de 5 cidades, uma parte do parque industrial ainda é um tanto arcaico. Mesmo algumas empresas que utilizam tecnologia, ainda é da velha fábrica, uma produção mais antiga, até a indústria automobilística um pouco mais antiga, tal, mas é por aí. A fábrica mais exponencial, mais referencial que tem aqui é uma de alta tecnologia, é a antiga Motorola, que hoje é controlada por uma empresa chamada Flextronics, que opera celulares e equipamentos de alta tecnologia. Isso é a principal base aqui. São 3.500 trabalhadores numa fábrica só. Ou seja, é o sonho do sindicalista de poder atuar em uma empresa, uma planta com muitos trabalhadores. Mas também tem as suas contradições. Tem lá seus problemas para a gente atuar. Nós somos um sindicato antigo, composto em grande parte de sua direção por gente também que corresponde ao perfil da antiga indústria metalúrgica. Nós tentamos ter um formato para trazer jovens para a atuação. Nós tentamos o tempo todo renovar a direção sindical. Nós fizemos aqui, alguns anos atrás, nas últimas gestões, tomamos a iniciativa de renovar a direção sindical, colocando muitas mulheres. Trouxemos uma vez só 8 mulheres para a direção. E mulheres jovens. Não, uma parte delas não aguentou, não foi da direção sindical. Não aguentou o tranco da vida mesmo, algumas foram embora. Nós trouxemos gente jovem para a direção sindical. Alguns também não aguentaram e foram embora. Mas cada vez que a gente pensa em trazer jovem, está difícil trazer jovem para o sindicato. Ainda que você faça, ele tome iniciativa, tente modernizar as ferramentas de comunicação, tente modernizar a linguagem, não é fácil o jovem vir para o sindicato. Por quê? Porque a atração da luta, você não traz ele pelo jargão, pela bandeira levantada. Talvez grande parte dessa juventude só venha para o sindicato quando a água bater mesmo no calcanhar. E ele foi empurrado para procurar a entidade para se entrosar e se enturmar no meio sindical. É difícil trazer o jovem para o sindicato hoje. A campanha contra o sindicato, contra o movimento sindical, foi muito forte e tem sido muito forte. Parece que quem é do sindicato ou é corrupto, ou é velho, ou é antiquado, ou levanta a bandeira errada. Essa é a campanha que nós enfrentamos. Não é fácil ser sindicalista. Já houve ocasião, no tempo na vida, talvez desse status, fosse algo bonito, o caboclo chegar e dizer, eu sou o presidente do sindicato. Hoje em dia não é. Hoje em dia tem situação em lugares que é pior, não aqui. Mas tem lugar que você falar que é presidente do sindicato, ou dirigente do sindicato, é pior do que falar que é vereador, que é deputado. Ou seja, a campanha contra o movimento sindical tem sido tão forte que a juventude se afasta dele. Então, talvez nós vamos ter ainda um tranco na vida para ajustar nossas ferramentas e as bandeiras para chegar na juventude. Nós temos tentado aqui as ferramentas da comunicação nas redes sociais. Não é fácil. Não é fácil. Você põe alguém num sistema, numa plataforma da rede social para comunicação, ou o patrão descobre, ou o patrão vai atrás, ou a pessoa se afasta, os grupos são muito héteros, ou seja, é muito rápido a dissolução de grupos. Mas nós estamos tentando. Eu acredito que nós vamos
aos poucos nós vamos ter sucesso nisso. Talvez a próxima gestão do sindicato, tenho conversado isso com alguns diretores, com o presidente, que é o Buiu, que está na rede, está aí, inclusive, participando, e outros diretores da executiva, nós precisamos buscar a renovação da direção sindical. Nós precisamos fazer a renovação, inclusive porque as empresas vão se modernizando. Mas é uma tarefa, é um desafio para todo dia. Não dá para achar que tem palavra mágica ou tem fórmula mágica. Não tem jeito, é um negócio... Você conversa todo dia é novidade. Agora, agora, o que é preciso? Uma coisa eu sei com certeza. Se o sindicato não lutar, não se expor, não se mostrar a cara na porta da fábrica, não se mostrar em defesa dos trabalhadores, aí não vem mesmo. Aí não vem nem velho, nem novo. Aí está fadado ao fracasso, fecha as portas e pega o boneco para casa. Bernardo, encerrei aqui. Um abraço para você, meu camarada. Saudades. Também. Muito bem, Joaquim. Valeu. Deixei você livre aí sem cobrar teu tempo, Joaquim, porque a tua experiência de luta nessa vida aí também é muito importante aí para a galera. Vamos tocando aí. Pessoal, apesar da liberdade que o chefe aqui que eu tô lendo deu, vamos só tomar cuidado que nós temos um certo teto aqui também, porque o Bernardo poder responder com uma certa flexibilidade também, né? O próximo é o Mário Hudson, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Uberlândia, em Minas. Boa noite a todos. Eu quero só fazer uma reflexãozinha e dizer que fiquei muito feliz com essa aula do professor Bernardo. Hoje eu sou presidente de um sindicato, represento a entidade, e faz 2 anos, e tudo que o professor nos falou aqui, eu já vinha motivado, porque primeira vez que estou à frente de uma entidade, e como o professor falou que há 200 anos começou a luta sindical, e aí está até hoje, e depende muito de nós, dirigentes sindicais. Isso é muito importante, tudo que o professor nos falou. A questão da juventude, eu tenho muita intenção de, daqui a 2 anos adiante, é o fim do meu mandato, tenho intenção de estar renovando mais um ano, mais um mandato, para realmente... estou naquela fase, organizando a casa, e depois quero fazer por valer o meu trabalho, né? E as falas do professor Bernardo me incentivou muito. Eu venho de uma entidade que anteriormente tivemos uma gestão que ficou à frente do sindicato por 19 anos, e essa entidade faltava tudo. Faltava a presença do representante nas bases, a conversa com o trabalhador. Hoje estou tendo maior dificuldade em comunicação. Antes era um sindicato que não tinha uma rede social, que não tinha um site. Criei tudo isso, porque hoje, como o professor falou nos últimos momentos, é a forma mais fácil de estarmos próximos ao trabalhador, próximos às lutas. Tanto é que aqui o professor está em Florianópolis, eu estou em Minas Gerais, tem pessoal que está no Rio, então é muito fácil a comunicação. E quero, assim, dizer que o professor me incentivou muito as falas do professor, e quero passar para a frente todo esse conhecimento aí e falar das nossas lutas, que o professor já encarou em muitos anos aí de vida, né? E quero, assim, foi muito importante essa aula, muito, muito importante. E contar sempre com o apoio que eu sempre tenho da nossa central, que é a CTB, e da nossa federação, que é a FIT Metal, e parabenizá-la por esse curso de formação que tenho aprendido muito.
É só essa reflexãozinha que eu tenho a falar e agradecer. Muito obrigado, professor. Me refletiu muito aqui. Obrigado a todos. Tem uma coisa que o professor gosta de ouvir, é que ele conseguiu estimular, incentivar. Então, o Bernardo já ganhou a noite aqui. Pessoal, tem mais 2 inscritas. Eu fiz uma seleção de alguns comentários que foram postados em páginas no Facebook que estão transmitindo o debate. Então, para a gente conseguir terminar no prazo que a gente tem aqui, que é 8h30, eu sugiro que as 2 companheiras falem. Eu faço essa leitura aqui um pouco rápida e volte com o Bernardo. A próxima é a Valéria Poça d'Água, que é dos metalúrgicos de Simões Filho, lá na Bahia. A Valéria está na sala, mas se a Valéria estiver com dificuldade para acionar o microfone aí, vamos inverter. Ah, conseguiu. Tá. Tudo bem, Valéria? A conexão Deu está certo. muito ruim, viu, gente? Quero saudar a todos, dizer da minha grande felicidade de estar novamente ouvindo o professor Bernardo, porque tive a honra de tê-lo como meu professor no curso de nível 3 do PCdoB, em Atibaia, acho que foi em 2013, viu, professor? Eu fui dessa turma que, grandona, acho que foi uma das maiores turmas de formação do PCdoB. E como mulher sindicalista, feminista, comunista, eu entendo todas as contradições expostas pelo capitalismo nas nossas vidas, principalmente porque somos as mais prejudicadas com esse momento da nossa conjuntura com este governo. Fomos as mais demitidas, né? E majoritariamente, a nossa categoria, ela basicamente é constituída de homens, né? Poucas são as mulheres que você vê no chão das fábricas, tá? E quando eu entrei no movimento sindical, professor, eu não fui porque eu estava revoltada, querendo fazer a luta, não, porque eu tinha dentro de mim, sempre tive a consciência de classe. E eu acho que hoje o que falta aos trabalhadores e às trabalhadoras, muito por culpa, vamos fazer uma meia-culpa, né, do nosso movimento, que surfou, né, nos governos progressistas que nós tivemos, de Lula e Dilma, e se acomodou, e achou que nós iríamos permanecer no poder a vida toda. E daí, a maré mudou, né? E a gente meio que ficou, eu sinto isso, que o movimento sindical ele ficou perdido, né? Porque a gente, desde 2013, tudo que a gente batalha, a gente perde. Todas as nossas lutas de oposição, a maioria foram vencidas, né, pela extrema-direita. Mas a reflexão que eu faço aqui, primeiro eu quero agradecer, né? Sua aula foi magnífica. O senhor é uma pessoa magnífica, consegue transmitir o conhecimento e a informação de forma como se a gente estivesse numa mesa de bar ou num boteco, batendo um papo. E eu acho que é esse o caminho para a gente conseguir conquistar a classe trabalhadora de volta. Eu acredito que nós vamos vencer essas contradições com duras penas, com muitas perdas, com muitas derrotas, mas nós vamos conseguir dar a volta por cima. Então, professor, eu acho que eu coloquei aí no bate-papo que uma das coisas que eu acho que é primordial é a nossa comunicação com a classe trabalhadora. Nós precisamos ter um diálogo assim, sabe? Como se a gente estivesse batendo um papo, tá? E explicar para o trabalhador o que significa mais-valia. Tem trabalhador que nem sabe o que significa isso. E uma das outras contradições que é o movimento sindical, o diálogo, é sempre de empoderamento, é sempre de inclusão, mas é o que você colocou. A gente precisa estabelecer o movimento sindical, mas com práticas
que dialoguem com as nossas falas, porque não adianta você ter um diálogo bonito, você e pegar um microfone para a porta de uma fábrica, falar com os trabalhadores, mas na prática o trabalhador, no dia a dia, a trabalhadora principalmente não se vê representada. Ela não se vê representada. O camarada aí colocou, a Joaquim colocou que levou 8 mulheres para o sindicato. Acho que a gente precisa fazer grandes reflexões acerca desse momento. Levou as trabalhadoras, as mulheres foram para o sindicato e não aguentaram o tranco. Mas alguém perguntou para elas por que elas não aguentaram? Alguém questionou o fato dela ser uma mulher, dela ser mãe, dela ter filhos, dela ter família, de que ela não pode estar o tempo todo na frente da luta? Essas questões precisam ser pontuadas, porque senão nós vamos ficar dando braçada sem conseguir chegar ao nosso objetivo, que é rejuvenescer o movimento sindical, feminilizar o movimento sindical, porque o movimento sindical também precisa de mulheres que estejam dispostas a estar fazendo esse embate, e principalmente nesse governo fascista, homofóbico, racista, machista e todos os istas da vida. Eu encerro por aqui, deixando essa reflexão, porque a gente precisa, de fato, fazer valer o que a gente fala com as nossas práticas, coadunar as nossas ideias com as nossas práticas. Muito obrigado, professor. O senhor, de fato, conseguiu motivar essa galera que está aqui. Boa noite e obrigada. Valeu, Valéria. A próxima, a última inscrita aqui é a Eremi Melo. A Eremi é lá de Caxias do Sul. Ela é secretária da Mulher da FIT Metal e acabou de ser eleita secretária nacional de formação da CTB, Bernardo. Então, vai estar na linha de frente, aí, 4 anos à frente da formação da nossa central. Bem, boa noite a todos e todas. Bernardo, é um grande desafio. Primeiro, uma satisfação grande de revê-la nessa nossa aula brilhante, como sempre você é. Não sei se vai lembrar, mas você esteve em Caxias do Sul quando eu era secretária de formação do PCdoB. Você veio aqui dar aula para nós, então foi um momento bastante importante. Mas eu vejo assim, hoje eu faço parte da formação, sou da direção aqui do sindicato, e agora, então, vou assumir esse baita desafio, que é a formação da CTB. Mas eu costumo dizer que a CTB já tem um projeto de formação. Assim como as federações, que é o nosso caso, também já tem um grande projeto. E essa tua proposta de colocar o nosso documento, o nosso livro de estudo, que você muito bem elaborou, em plataforma digital, vai ser bastante importante. Eu acho que são desafios que nós vamos precisar conversar. Porque o que tem nessa cartilha, ela serve para os metalúrgicos, para todos os trabalhadores, para a classe mesmo, para nós estudarmos e darmos consequências, porque eu acho que a gente precisa pegar a teoria e tentar colocar lá na nossa realidade. E todas as coisas que você colocou aqui, para nós, elas são muito importantes, desde a questão do mundo do trabalho que a gente vivencia no dia a dia, os desafios do sistema, e também, lógico, que para nós aqui no Brasil, além de tudo isso, que além do governo e tudo, são o acabamento do meio ambiente e também das nossas estatais. E o que será do novo governo? Que tipo de país a gente vai ter daqui 4 anos ou daqui 1 ano? Então, eu acho que são grandes desafios para nós. Então, eu acho que, assim, abordar aqui essa questão do mundo do trabalho, e a Valéria trouxe essa questão das mulheres, e me preocupa muito hoje as mulheres no mundo do trabalho, porque nós estamos voltando para casa. As mulheres estão de volta em casa, com toda a carga, só que com uma carga diferente. Além de toda a carga doméstica, os filhos, a educação, ainda nós temos que produzir para a empresa. E como que nós estamos? Então, aí entra grandes desafios para nós enfrentar no nosso dia a dia. Então, o movimento sindical jovem, ele precisa dar conta de tudo isso. Então, por isso que nós estudar, fazer aula, isso é muito importante. Então, primeiro que
você com certeza colocou muita semente entre nós e grandes desafios. Mas eu acho que o que tu vai deixar aqui para nós, de fato, é dar consequência à luta para que a gente possa conquistar uma outra sociedade que não é essa aqui, que é de extermínio da classe trabalhadora. Era isso. Obrigada. Valeu, Eremi. Eu vou ler só alguns comentários que surgiram em páginas do Facebook que estão transmitindo o debate. Dois desses comentários eu pensei aqui só para, digamos assim, ratificar a tese do Bernardo de que a internet é fantástica, porque são de regiões aqui. Um é o Márcio Alexandre Pinto, é um professor. Ele fala: estou falando de Presidente Juscelino, no Maranhão. Eu nem sei se o nosso sindicato metalúrgico lá do Maranhão atua nessa área. E o outro mais curioso ainda, Joelson Chaves Queiroz: a luta continua na busca de uma sociedade com justiça social. Direto de Porto Velho. Porto Velho, capital de Rondônia, acho que é a terceira maior cidade do norte do Brasil, se não me engano. Então, você vê que o debate vai longe. A Kalinka pergunta: os nossos governos de esquerda foram realmente bons para os sindicatos ou acomodou geral? Então, ela faz uma reflexão, se balanceando, né? Conquistas, ambiente político, mas também a postura do sindicalismo. João Carlos Kovacs pergunta não, ele faz um comentário: eu senti falta de mais informações sobre as lutas do movimento sindical antes das greves do ABC. Na verdade, o Bernardo não teve tempo aqui para fazer quem fez uma apostila de mais de 100 páginas não vai conseguir, em 40 minutos, sintetizar essa historiografia, mas a apostila que está disponível a todos que fazem o curso cita um pouco essa trajetória, né? Eu queria fazer rapidamente um testemunho e uma pergunta para o Bernardo. Eu hoje, além de assessorar a CTB, a Fit Metal, eu trabalho no Portal Vermelho. Só que hoje eu tenho 41 anos. Eu entrei no Portal Vermelho com 25, saí uma época, e o Bernardo Joffre era o editor. E eu quero publicamente dizer que foi o melhor professor de jornalismo que eu tive na vida. Além de ser um grande amigo, historiador, ele deu ensinamentos valiosos. Eu comentei isso com a Andressa outro dia, como o Bernardo conseguia ter sacadas importantes na correria lá da redação. E minha pergunta é a seguinte, Bernardo: nós temos 10 ou 11 centrais sindicais no Brasil. Mesmo com a união aí da CTB, com a CGTB, a gente celebra, fala da unidade, do movimento, mas eu, assim, sem aprofundar no assunto, me parece que é central demais. Parece assim que é muita coisa para uma luta que talvez demanda um pouco mais de concentração, unidade, mais força, menos divergência, algumas até secundárias, né? Então, eu queria que você, por favor, comentasse sobre isso, esse cenário de pulverização de centrais no Brasil. Toledo, da minha parte aqui, acho que é isso. Maravilha, camaradas. Foi excepcional aí a participação dos companheiros, das companheiras. Vou passar para o Bernardo e aí a gente já faz o nosso chamamento, o nosso brado de luta, né? Beleza? Vamos lá, Bernardo. Está com você a palavra aí. Beleza. Gostei imensamente do que escutei. Eu não jogaria fora nenhuma das falações aqui de vocês. Acho que aprendi, pelo menos, tanto quanto vocês aqui, né? Essa história de professor e aluno, às vezes, se inverte. Assim, me pareceu que o que chamou mais a atenção da turma foi a questão da juventude, né? Então, me desculpem os que levantam outras questões, o André Sintra, não sei o que e tudo, mas eu vou gastar meus minutos, que são poucos aqui, para comentar isso, né?
E pegar também a fala do Assis, que falou da questão a questão da apostila. Paulo, se eu tivesse a receita para vocês entrarem rasgando no mundo da juventude, palavra de honra que eu teria começado a minha falação por isso. Não tenho essa receita, mas tenho uns palpites. E o palpite que eu daria, Assis, é o seguinte: vamos botar essa apostila na internet. Vamos botar ela em PDF, disponível para todos os metalúrgicos do Brasil e do mundo e todos os não metalúrgicos do Brasil e do mundo. Mas não vamos fazer só isso, porque ela foi feita para ser de papel. E a linguagem da internet é diferente. Então, vamos achar uma pessoa que entende da linguagem da internet, que é a linguagem da juventude, e fazer uma versão. Aproveita o que der para aproveitar daquele texto, aproveita o que der para aproveitar daquelas imagens, que eu acho que são grandes imagens. Na internet, no Brasil, pelo menos, a imagem é uma coisa importante. Então, esse seria o meu primeiro palpite, para começar. Gostei muito da Eremi, que eu lembro, sim, nós comemos um frango com polenta, se eu não me falha a memória, lá quando eu estive lá em Caxias do Sul. Mas que ela esteja assumindo a formação da CPB, eu acho, turma, que uma das coisas que, em parte, nos ajuda é que hoje essas caixinhas estão mais abertas. Então, vamos botar esse negócio para os metalúrgicos e para os não metalúrgicos. Eu daria um segundo palpite, que é o seguinte: vamos criar departamentos de juventude em sindicato. Eu acho que todo sindicato da FIT Metal tem que ter um departamento de juventude atuante, com força na diretoria, com verba, que eu sei que está curta, está apertada, mas dá um jeito. Todo sindicato tem que ter seu departamento de juventude, como um departamento importante e de verdade, não um departamento de gaveta no papel. Um terceiro palpite que eu daria é o seguinte: vamos conversar com o movimento estudantil. O movimento estudantil, pela categoria de que as pessoas só ficam poucos anos no curso médio, no curso universitário, ele é obrigado a se renovar. Então, ele não tem essa inércia tão forte quanto no movimento sindical. Eu acho que a gente pode aprender com isso. Pouco antes da pandemia, eu quero só relatar para vocês que eu fui aqui em... Como é que é o nome da cidade? Perto de Itajaí, ali, tinha o seguinte: uma onda de ocupações das escolas técnicas federais de Santa Catarina. Eu sei que era uma coisa assim, de 43 escolas técnicas, umas 20 foram ocupadas pelos estudantes. E eles fizeram um encontro estadual e me chamaram para falar, e eu fiquei escutando aqueles depoimentos magníficos. Turma, esse pessoal já deve estar formado e deve estar trabalhando nas indústrias de Santa Catarina, ou nas grandes empresas, modernas empresas de Santa Catarina. Essas escolas federais, que boa parte foram criadas no governo Lula, são escolas voltadas para ocupar esse mercado de trabalho moderno. Então, se vocês fizessem convênios, estabelecessem parcerias, ações conjuntas, ajuda mútua com os estudantes, eu acho que teria tudo a lucrar. E uma última coisa que eu falaria, porque já
tenho 35 segundos pela minha conta aqui, é o seguinte: abram os ouvidos, né? Falem bastante, mas escutem mais ainda, né? Essa turma, às vezes, tem preconceito contra o sindicato, por algum motivo é. A gente precisa conhecer as razões, os argumentos, entrar no debate e tudo, né? E estabelecer esse diálogo. Eu acho que uma grande parte do sucesso de vocês está vinculado à conquista da juventude para o movimento sindical. Agradeço todo mundo que me elogiou, né? Devo ter também meus defeitos, não sejam coniventes com eles, procurem fazer melhor do que eu falei, e boa sorte para a FIT Metal. É isso, muito obrigado novamente, até a próxima. Beleza, Bernardo, obrigado. Nós que Muito agradecemos bem. aí Firme na luta. a sua disposição aí. E, obviamente, companheirada, que esse tema não se encerra aqui, né? O Bernardo, ele deixou aí várias questões para reflexão, para o debate, e cabe a cada um de nós, na sua base, né? E esse é um dos propósitos do nosso trabalho de formação, levar esse debate para os sindicatos e os sindicatos levar esse debate para o chão de fábrica. Porque sem o chão de fábrica, a gente não consegue revigorar o sindicato e as suas direções. Precisamos estar intimamente ligados com o trabalho de base, como diz o Bernardo, de olhos abertos, ouvidos abertos, atentos, porque tem muita energia revolucionária nessa juventude operária, de homens e mulheres, e eles precisam de nós e nós precisamos dessa galera aí, não é isso? Então, deixar uma boa noite para todos vocês. Obviamente, o Bernardo vai ser convidado para outros temas, Bernardo, que nós vamos tratar aqui. A nossa ideia, se nós pudermos e tivermos ainda forças, essa parte da veiarada aqui, vamos tocando esse trabalho de formação aqui ininterruptamente até que os mais novos assumem essa tarefa aqui e não deixa a peteca cair, velho. É isso? Beleza, gente? Um abraço e até a próxima terça-feira. Saudações a todos aí. Obrigado. Valeu, Alemão. Valeu. Boa noite. Boa noite.